nós temos um desafio, uma grande missão: reunir toda a juventude das Assembleias de Deus do Brasil na cidade de São Paulo em janeiro de 2017. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos um avivamento de verdade. Por isso, o mês de outubro inteiro será dedicado à oração e ao jejum. E cada dia a juventude de um estado estará clamando. E aos domingos estaremos todos juntos colocando esse propósito diante do Senhor Jesus. Consulte a liderança da sua cidade ou entre no site impactar2017.com.br. Vamos impactar o Brasil com as nossas orações. É chegada a hora. Impactar 2017. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 4. A adoração como cumprimento da vontade de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui em mais uma semana para pensarmos, refletirmos e juntos crescermos sobre as nossas lições bíblicas para os nossos jovens. Deste quarto trimestre de 2016, onde estamos aprendendo em espírito e em verdade sobre a verdadeira adoração que Deus deseja para todos nós. Lembre-se, cara educadora, cara educador, que se você quiser aprofundar mais seus conhecimentos, tenha acesso ao nosso livro de subsídios, que é em Espírito e em Verdade, onde nossas lições são melhor ampliadas, mais trabalhadas, pormenorizadamente discutidas em seus pontos mais delicados e mais importantes. Faça acesso e você será beneficiado. Se você também quiser, você pode visitar todos os nossos sites da CPAD com os nossos links e os nossos elementos de crescimento, assim como a nossa revista Ensinador Cristão, que fará você ficar muito mais sábio e muito mais preparado para as nossas lições bíblicas. Bom, estamos então em mais uma semana numa boa discussão, agora a partir da nossa lição de número 4, que é a adoração como cumprimento da vontade de Deus. O objeto de nossa lição será o caso Abraão. Nós iremos discutir especificamente sobre a vida de um homem cuja a escolha foi adorar a Deus em espírito e em verdade a partir de um elemento, a obediência. Caro professor, lembre-se desse detalhe. Obediência talvez é uma das questões mais delicadas quando se trata da sociedade atual e especialmente dos nossos jovens. Utilize esta lição para modelar, abençoar, apacentar o coração dos seus jovens e fazê-los entender que obedecer é a melhor escolha dada por Deus sempre. O caso Abraão, então, será o nosso fio condutor para entendermos a vontade de Deus nesta lição. Será, então, inevitável chegarmos à relação de Abraão e Isaac e concluirmos a nossa lição a partir da relação de Isaac com o próprio Deus. Bom, mas para iniciarmos a nossa lição, nós fazemos uma sugestão nas orientações pedagógicas para que você faça a grande possibilidade de discutir a partir do prêmio, o grande prêmio secreto. A ideia é que você deve fazer uma dinâmica a partir do prêmio prometido. Inicie a sua lição prometendo aos nossos jovens que, se eles estiverem atentos, participarem bem, ao final, todos os fiéis receberão o seu prêmio. Contudo, passe o resto da lição sem tocar mais no assunto, sem falar nada, sem dizer coisa alguma. Quando você for no caminhar para a finalização da lição, perceba se alguém vai ficar agitado, se alguém tentará dizer: "Ei, professor, cadê o prêmio? Eu fui fiel." Aproveite esse momento então para ministrar a vida dos seus jovens. Um bom chocolate sempre cai bem nessas horas. Premie-os e diga a eles que sim, os fiéis, mesmo sem saber o que vão receber, sempre são galardoados por Deus, assim como foi o crente Abraão. Bom, precisamos então compreender quais são os objetivos gerais de nossa lição. Se você então tomar
nota da nossa lição, você entenderá que os objetivos gerais são: 1. Apresentar Abraão como exemplo de fé e adoração no Antigo Testamento. 2. Relacionar a trajetória de Isaac com os desafios para cumprir a vontade de Deus. E 3. Analisar, a partir da parábola dos dois irmãos, a característica daqueles que adoram a Deus cumprindo a sua vontade. Então, nossa lição se desenvolve a partir de 3 tópicos muito importantes. O primeiro é um tópico dedicado a Abraão, o adorador. Abraão, um homem que dedicou a sua vida a cumprir a vontade de Deus e que resolveu adorar a Deus de uma maneira única nas Escrituras, dedicando-se a uma completa e total obediência. Desafio a seus educandos a partir da seguinte ideia: você seria como Abraão? Obedeceria a um Deus que você não conhecia, abandonaria tudo para ouvir a voz desse Deus e seria capaz, inclusive, de marchar rumo a uma terra que você nunca viu por acreditar na promessa de Deus? Tome isso como uma metáfora, como uma analogia, para dizer a seus jovens que os sonhos, desejos e caminhos deles estão todos diante de Deus e que Deus não é mais um desconhecido. Deus os ama e, se eles quiserem, eles serão felizes. A partir dessa ideia geral do tópico 1, você pode trabalhar alguns elementos específicos, como, por exemplo, você pode entender e apresentar Abraão como nosso pai na fé, entendendo que fazer a vontade de Deus, adorar a Deus, não é apenas entender a vontade, mas é cumpri-la. Adorar a Deus não é apenas um processo de compreensão do que Deus quer, mas é ir até as últimas consequências para seguir a vontade de Deus. Aproveite também ainda para tentar mostrar aos seus queridos educandos que muitas, mas muitas vezes, a vontade de Deus nos confronta. A vontade de Deus nos leva a ir a um nível que nós não compreendemos, que muitas vezes choca com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios sonhos. Diga, porém, a seus educandos que se eles forem fiéis em seu cumprimento da vontade de Deus, Deus tem o melhor para eles. Lembre-se, por exemplo, do fiel Abraão, que obediente que foi a Deus, saindo de Ur dos Caldeus, abandonando todo o politeísmo, seguiu até o centro da vontade de Deus, para lá ser pai de uma multidão, deixar de ser Abrão, o pai que é exaltado, o pai que é grande, para se tornar Abraão, o pai de uma multidão que adora ao Deus grande e poderoso. Bom, nosso segundo tópico será então um tópico dedicado a Isaac, aquele que escolheu a melhor parte. E aí é um tópico bastante interessante, porque a figura de Isaac, em vários momentos da Bíblia, é lembrado como um jovem, como aquele jovem que obedece a Deus. Você pode, por exemplo, iniciar sua abordagem de Isaac a partir do capítulo 22, ressaltando não só o caso de Abraão, que obedece a Deus no sacrifício de Moriá, mas também de Isaac, um jovem robusto, na flor da idade, aos 16 anos, que diante do pedido de um pai que o quer sacrificar, não desobedece, mas que crê na vontade de Deus através de seu pai. Tome este tópico para abençoar seus alunos e dizê-los que se eles acreditarem na vontade de Deus, seus pais nunca serão aqueles que vão querer matá-los ou sacrificá-los. Antes, serão sempre os que vão abençoá-los. Use esse tópico para curar as feridas de seus alunos. Talvez alguém tenha problemas de relacionamento com seus pais, mas através de você, professor, como instrumento de Deus, relações familiares podem ser restauradas. Isaac também é um excelente exemplo para tratar sobre relações de ordem amorosa. Quem não lembra do grande tipo Isaac de Rebeca, Rebeca de Isaac? Aproveite para relatar aos seus educandos um detalhe que às vezes passa desapercebido a muitas pessoas das Escrituras. Que dos patriarcas do Antigo Testamento, apenas Isaac foi monogâmico. Apenas Isaac teve uma única mulher. Não teve amante, não teve serva, não teve concubina, não teve segunda esposa. Teve apenas uma. Rebeca de Isaac, Isaac de Rebeca. E por que isso aconteceu? Bom, você pode usar como o grande exemplo bíblico de que a fidelidade de Isaac em esperar em Deus o cumprimento da vontade dele por meio da palavra profética de seu pai, que mandou seu servo trazer a jovem, o fez feliz. Mais uma vez, lembre a seus jovens, obedecer àqueles que lhes amam não deve ser pesado, deve ser um maravilhoso momento de aprendizado com Deus. Diga a eles que assim como para Isaac tinha uma linda Rebeca para ser feliz
para serem felizes a vida toda, para eles também haverá um lindo Isaac, uma linda Rebeca, para fazê-los felizes sempre. Ora, você pode então caminhar ainda um pouco mais e mostrar que a vida de Isaac também não foi só um mar de rosas. Por exemplo, assim como Sara passou por um processo de esterilidade, Rebeca também era estéril. Rebeca também não podia dar à luz. Assim como Abraão passou o desafio e a angústia de estar casado com uma mulher que não lhe dava filhos, Isaac também. Isaac, todavia, não foi ao caminho de ter uma concubina ou um amante, mas persistiu entendendo que Deus iria cumprir na vida dele a promessa feita a seu pai Abraão. Até porque Deus também faz a Isaac as promessas. Lembre, professor, Deus não é Deus apenas dos pais dos seus alunos, Deus também é Deus de seus alunos. Diga a eles que se eles obedecerem e seguirem a vontade de Deus, eles chegarão ao centro do plano do Senhor. E assim como Abraão e assim como Isaac foram plenos e felizes em suas vidas, seus alunos também, em todas as áreas, em todos os momentos, serão felizes. Há um só segredo para a felicidade daquele que adora a Deus: obediência à vontade do Senhor. Nosso terceiro tópico é então algo muito interessante, que é a tomada de relação entre a ideia de obedecer a Deus como adoração, tomada como análise a partir da parábola dos dois filhos. Você lembra, professor, da parábola dos dois filhos que está contida, bendito seja o nome do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, aquela clássica parábola onde Jesus declara: ora, havia um homem que tinha 2 filhos. A um dos filhos ele disse: vem trabalhar comigo. E ele disse: vou. Mas não foi. E o outro, o pai disse: vem trabalhar comigo. Ele disse: não vou. E foi. Por fim, a pergunta de Jesus é: quem cumpriu a vontade do Pai? Ora, é uma pergunta retórica, torna-se óbvio. Quem cumpriu a vontade do Pai? Quem cumpriu a vontade do Pai foi aquele que, apesar de não desejar, de não querer, de não entender e de inicialmente achar que não daria certo, foi. É isso que Deus quer para os seus jovens. É isso que Deus quer para a vida de qualquer cristão. Ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos, tenhamos certeza, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Faça com que seus educandos compreendam que o caminho para a adoração é necessariamente um maravilhoso caminho para a obediência. Lembre aos seus educandos do que Jesus disse em João, capítulo 4, versículo de número 34, quando ele disse que o pão, que a comida, que a água, o alimento dele era fazer a vontade daquele que ele enviou. Faça com que seu educando entenda que aquilo que nos motiva, aquilo que nos acende, aquilo que nos leva todo dia a seguir o caminho da justiça é a vontade do Pai declarada à nossa vida. Caro professor, você é o homem e a mulher de Deus para abençoar a vida de uma geração de jovens. Não perca essa oportunidade. Seja você o canal de bênção para essa geração. Eu acredito que essa foi uma maravilhosa lição e que se você continuar como está, veremos transformação, renovação e restauração. Um grande abraço. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.